Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, aqui na Rede Sim de Televisão, canal 16.1, em todo o estado, essa é da terra, na Rádio Sim FM 106.1, e hoje, excepcionalmente, o YouTube não vai passar o programa, mas semana que vem volta tudo ao normal, aqui, né, doutora Amanda? Eu, você, naquele bate-bola de sempre, toda quinta, ao vivo, às vezes você me abandona, mas não, né? Você me abandona muito mais. É isso aí. Então, o programa de hoje aqui comigo, o Thiago Durão Pandini, a doutora Amanda Dias Casagrande, duas feras para falar de direito sucessório, planejamento patrimonial, que são o doutor Igor Jorge Cruz Freire e o doutor Augusto Soares Santana. Vieram diretamente de Vitória para dar essa aula aqui para todo o Espírito Santo. Mas antes de passar a bola e a gente falar bastante sobre direito sucessório, vamos ver as imagens da BR-101. A TV Sincope já está preparada, sobrevoando. Olha lá, né, Amanda? Tá? A TV Sincope. A TV Sincope está a postos. E o trânsito tá que tá, hein? Eu acho que a galera toda saindo do trabalho, né? É, mas é só agora, né? Depois dá uma acalmada. Depois dá uma cegada. Depois os doutores podem voltar com tranquilidade para Vitória. Aquele radar a cada 1 quilômetro, né? Bem de boa. Aquela pista duplicada, né? Que a gente sonha. Facilidade. Facilidade, mas é isso. Nós estamos esperando que tudo vai melhorar. Inclusive isso. Inclusive isso. Então, começando o nosso programa Direito Sucessório, vou apresentar primeiro o doutor Igor Jorge Cruz Freire. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu. Obrigado, Thiago. Obrigado, Amanda, pelo convite. É muita responsabilidade falar que é a grande fera. Grande fera. Esse tema é um tema tão espinhoso, porque mistura 4 áreas do direito e a contabilidade, né? E a contabilidade tem que estar junto, né? Tá, são sinérgicos. E não tem como se tratar de um tema sem você tratar do outro tema. Né? Então, parece um dominó, você bate aqui e derruba lá na frente. E toda vez que às vezes a gente vai em alguma reunião, algum cliente, alguma entrevista, palestra, aula, e alguém fala assim, não, você é especialista, eu tenho muito medo disso. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho nisso, estou advogando há 16 anos, mais eu vejo que eu não sei nada. É justamente, tal do direito é traiçoeiro, né? É verdade. Quanto mais a gente estuda, é realmente assim, mais a gente vê o quanto falta. Quanto a gente ainda precisa saber mais, né? Justamente. E junto com o doutor Igor, tá aqui o doutor Augusto Soares Santana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, né? Tiago, Amanda, mais uma vez aí, reforço, né, meu agradecimento aqui pelo convite. Né? Espero que seja produtiva essa nossa conversa aqui de hoje. Com certeza será, né, Amanda? Com certeza. O tanto de dúvida que a gente tem. Não, eu já fiz 4 folhas aqui de pauta, mas é tudo de dúvida nossa, né, Thiago? Nossa, é isso aí. E eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui hoje, tenho certeza que vai ser muito bom. E eu não sei se vocês já chegaram a olhar os outros programas ou não, mas eu e o Thiago, nós sempre somos muito curiosos e a gente sempre pergunta um pouco da vida dos nossos convidados, antes mesmo da gente começar com o tema. Gostaria de saber um pouquinho da vida de vocês. Bem, antes de eu falo que eu uso essa fantasia de advogado e professor, mas antes de mais nada eu me identifico como sendo um seguidor de Jesus.
né? E eu uso esse disfarce de advogado para expandir o reino de Deus com o meu trabalho. Esse é o meu propósito, né? Mas eu sou Igor Jorge Cruz Freire, né? Pai do Gabriel, marido da Débora, né? Leciono desde 2006, mais ou menos. Sim, 2006. Advogado há 16 para 17 anos, vou fazer 17 anos de advocacia. O nosso escritório começou com a unidade em Vitória, só que eu sou Canela Verde, nascido e criado em Vila Velha, né? Eu sou nativão de Vila Velha. Bom demais. Adoro lá, moro lá no Vila cantinho, Velha é maravilhoso. lá na Praia da Costa. E eu tinha um sonho de levar a unidade lá para Vila Velha, né? Para Praia da Costa ali. E o nosso escritório, a matriz, está ali no shopping Praia da Costa. Basicamente é isso, né? Lecionei durante alguns anos, lecionei na Unipac, em Minas Gerais, na Novo Milênio, na Estácio. Atualmente sou professor convidado do IBMEC, na pós-graduação de Direito Empresarial, na cadeira de Empresas Familiares e Planejamento Sucessório. Tenho um programa de formação em planejamento patrimonial e holdings, que eu lancei em maio, agora. Dou aula no Brasil inteiro, um palestrante convidado, para a gente tentar entender um pouco mais desse assunto que é tão espinhoso, né? tão complicado, mas é muito positivo, né? Traz grandes benefícios, né, para os nossos clientes. Basicamente é isso, eu acho. E vai viajando o Brasil inteiro. Ponte aérea o tempo todo. A semana que vem eu estou em São Paulo e logo em seguida Floripa. Teve um dia, eu estava até comentando com o Dr. Augusto, que no mesmo dia eu fiz... Onde é que eu estava mesmo? Você parou em São Paulo, foi para Recife. Não, isso, eu terminei um compromisso em Curitiba. Aí no mesmo dia eu tive a reunião em Campinas e terminei com outra reunião em Vitória. No mesmo dia. Curitiba, Campinas e Vitória. Misericórdia. E hoje você está na Princesinha do Norte. Linhares. Maravilhosa Princesinha. Princesinha do Norte. Que lugar lindo, né? A gente tá vendo o pôr do sol aqui agora. A gente fica muito feliz quando fala isso. Muito mesmo. O pôr do sol daqui Linhares é raro, lindo. o negócio. Linhares é lindo. Demais. A minha irmã nasceu em Linhares. Nasceu em Linhares. Tem uma irmã de 18 anos que ela nasceu em Linhares. Então ela é feliz igual a gente. Com certeza. Terra boa. Terra boa. E você, doutor, advoga há quanto tempo? Então, eu me formei em 2016, né? Nasci na cidade de Nova Venécia, no interior do estado. Sou casado com uma advogada, sua xará, inclusive, né, doutora Amanda. Gente boa, então. Eu, ao contrário do doutor Igor, né, estou iniciando na carreira, mas tenho o privilégio, né, de contar com o apoio de além de um grande amigo, né, um exemplo de profissional que é o doutor Igor, né, e eu tenho aprendido muito, e isso tem servido, assim, de uma maneira significante para a minha carreira. E é isso, né, doutor Igor? Estamos lá firmes e fortes. Suando a camisa, o tal do advogado é muito trabalho. É muito trabalho. A parte boa disso que a gente vai conversar aqui hoje é que é uma advocacia consultiva, né? Sim. Nós não precisamos de uma caneta do judiciário. Sim. Então, assim, eu não tenho do que reclamar, mesmo porque é um trabalho que dá muito resultado aos nossos clientes. Nossos clientes ficam muito satisfeitos. Nós desafogamos o judiciário, planejamos para que nós venhamos a trazer para o futuro para o presente, para que não exista problema. O judiciário não precisa que a gente vá para o judiciário resolver o problema e está tudo bom. Então, que bacana. Parece o céu, tudo certo. Para trabalhar com prazer Então, sem depender do judiciário, que está tão abarrotado, é maravilhoso. É verdade. Que bacana, é isso aí. É uma área, os jovens advogados que estão nos assistindo, nos ouvindo, é isso, né? É focar como qualquer área do direito sucessório planejamento patrimonial, tudo mais. Se quiser foca, igual pode focar direito consumidor, agora é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, assim, a gente tem um enorme leque onde a sociedade precisa muito de profissionais qualificados. Sim. E aí, se vocês tiverem dúvida, igual eu e a Amanda temos, é só mandar, é o 99622-4547. Mandou, os professores respondem aqui, né? Vamos lá. Vamos começar então o nosso tema? Vamos embora. Explica pra gente o que é planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial, digamos que ele é um gênero, né? Dentro do planejamento patrimonial, você pode pensar em planejamento societário, planejamento sucessório, planejamento de governança corporativa. Então, o planejamento patrimonial é um guarda-chuva grande, né? E debaixo do planejamento patrimonial, você acaba escolhendo alguns temas que são mais comuns, né? Então, o planejamento do patrimônio da família, né? Porque patrimonial não só é patrimônio da família, patrimônio também da empresa da família, né? Então, a gente tem que, às vezes, distinguir isso. Então, a gente fala de planejamento sucessório,
para fazer a sucessão com relação ao direito sucessório mesmo, quem é que vai seguir com aquele patrimônio em vida, e a sucessão da própria empresa. Por mais que a empresa seja patrimônio a ser sucedido, mas ela tem que ter uma sucessão específica, que aí entra as técnicas de governança corporativa, que aí é um outro tema. Tinha que estar aqui João Alberto Teixeira para falar, que é um grande amigo, professor convidado. Então, o planejamento sucessório, digamos que ele está dentro do guarda-chuva de planejamento patrimonial. Basicamente é isso. Mas aí vem, quando a gente fala desse tema, muitas pessoas pensam, isso não é para mim, isso é para quem tem um vasto patrimônio, quem tem um monte de bens, né? Então, não é pra gente, né, Amanda? Não. Mas isso é verdade ou é um mito? Vamos lá, isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. É uma grande mentira, isso é um grande absurdo. Veja bem, o planejamento patrimonial, ele existe já para todos nós aqui. Todo mundo que está vivo já tem um planejamento patrimonial definido em lei. Abre o Código Civil, está lá o seu planejamento padrãozinho desenhado. Se você não fizer o seu planejamento, a lei já tem o seu prontinho para você seguir. Inventário, né? Você sabe que é inventário, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de inventário, né? Até arrepio quando chegava. Falei, isso aqui é 20 anos. Não, deixa eu dar um exemplo. Então, vamos falar um caso. Nós temos um dos inventários mais antigos do Brasil lá no escritório. 113 anos, 108 herdeiros. Quanto? 113 anos, 108 herdeiros. Um dos maiores inventários que tem no Brasil, um dos mais antigos, é um angu de caroço, né, que envolve ali a área do aeroporto, de Vitória. Vocês não têm ideia do problema que é aquilo. Pepino, da dor de cabeça, né? Então, que poderia ter sido evitada? Poderia ter sido evitado, né? Certamente, com planejamento. Eu não sei, porque nós estamos falando de um inventário que, na verdade, vários outros se abriram no meio do caminho. Foram 6 inventários. Foi, né? Todo mundo morrendo depois. O pessoal foi morrendo. O primeiro que morreu em 1912. Ou seja, antes da vigência do Código Civil de 1916. O Titanic existia ainda. O Titanic, inclusive, afundou em 1912. Foi em 1912. O Titanic afundou. E aí, ou seja, se fosse a partir de 1916, digamos que nós teríamos uma facilidade maior para a gente conseguir planejar esse angu de caroço que está aí para ser desenrolado. É brincadeira, né? Não é fácil, não. Morreram até os advogados, todo mundo foi morrendo de lá para cá. Aconteceu tanta coisa. A sucessão aconteceu até na representação. A sucessão acontecia dos representados, né, dos clientes, dos advogados. Então morreu agora, mas mês que vem, que advogado com 108 anos também vai. Sim. Né? Então, isso não é fácil. Então é isso, a pessoa tem que ficar ligado, né, doutor Augusto? Não, com certeza. Porque eu mesmo também, que já tive a oportunidade de trabalhar, né, no judiciário, né, do outro lado, né, nessa parte de inventário, né, presenciei de perto ali todos os transtornos, né, todos os desdobramentos que tem, né, a partir do inventário. E aí, o mais preocupante é o conflito familiar, na minha opinião, né? Você vê os familiares, né, se destruindo por questão de herança, porque um acha que tem mais direito do que o outro. Então, isso é perfeitamente... A gente pode evitar isso através do planejamento. Né? Isso era justamente o que eu ia abordar. Assim, a gente vê família se destruindo, mas todo mundo, você vê, poxa, fulano de tal tinha um patrimônio, os pais trabalharam a vida inteira justamente para poder dar uma vida melhor para o filho. A hora que o filho assume, briga com o outro, param de se falar, a família cresce desunida. Doutor, acho que evita bastante? Tem um cara chamado Felipe Esteves, que ele fala o seguinte: a obrigação da geração presente é pacificar a geração futura. Então, a nossa obrigação aqui, não sei se vocês já têm filhos, se vocês são casados, a minha obrigação enquanto pai do Gabriel e marido da Débora, então a minha obrigação de Débora é pacificar as gerações futuras, mesmo porque Gabriel vai ter irmão, a gente quer mais uns 2 pelo menos, então é deixar já tudo desenhado e encaminhado. Né? Eu vou contar aqui o milagre, mas não vou contar o santo. Tá? Tem uma pessoa que eu conheço que o pai morreu dia 5 de setembro, 5 dias depois do aniversário dessa pessoa. E o pai dessa pessoa, ele tinha uma série de questões pessoais que não o permitiam organizar. Tinham dívidas, etc., não tinha nada no nome, então tinha bem que estava em nome de terceiro. O que aconteceu? O pai dessa pessoa, quando ele morreu, historicamente, ele acabou até recebendo o apelido de Fábio Júnior. Várias esposas, sabe? E o que aconteceu? Quando ele faleceu, ele estava num relacionamento há mais de 2 anos. Só que a pessoa anterior com quem ele estava teve uma união estável com ele, teve isso formalizado
em cartório, uma união estável, declarada lá bonitinho. Para não deixar dúvida. Para não deixar dúvida. No dia que ele morreu, eles já tinham terminado essa união estável e ele já começou uma outra união estável com outra pessoa e já estava com essa outra pessoa há mais de 2 anos. Bem, Fábio Júnior. Bem, Fábio Júnior. E aí, esta pessoa aqui atrás, essa ex-ex, né, não a viúva, a ex antes da viúva, esta pessoa utilizou este documento para dar entrada no INSS. Nossa. Para receber a pensão por morte em detrimento da viúva, que é quem deveria receber, e não tinha um documento. E o que aconteceu? Esta pessoa aqui está recebendo de maneira criminosa, cometendo o crime de falsidade ideológica, porque não adianta você ter uma declaração se o que está ali é falso. Sim. A união estável, ela não depende de um documento, ela depende do fato. Nenhuma, né? Não tem mais validade alguma. E aí, quando ela pega esse documento, que agora é um documento falso, porque não retrata, e apresenta isso como algo verdadeiro, ela comete falsidade ideológica para cometer o crime de estelionato. Né? E aí ela cometeu estelionato contra uma autarquia federal, que é o INSS. Então o crime foi até na forma qualificada. Então essa pessoa, ela atrapalhou todo o inventário, que está já sendo difícil, porque o inventário não é difícil só por causa que é muito mais caro. O inventário, ele não é só caro monetariamente, ele é caro porque os herdeiros ficam sangrando. Enquanto esse ciclo não fecha... É desgastante, É desgastante, emocionalmente desgastante. Resumindo, essa pessoa está com acho que umas 2 ou 3 ações criminais nas costas, né? Está recebendo benefício, aí tem uma outra ação na Justiça Federal para desconstituir isso. Enfim, é um negócio... E daqui a pouco vai ter uma ação da própria Justiça Federal para reaver esse dinheiro. E se tivesse feito um planejamento anteriormente, né? Se conseguisse... Era necessário ter feito o quê? O Fábio Júnior, né? O pseudo Fábio Júnior. Daqui a pouco o Fábio Júnior tá batendo. O pseudo, né? O falecido, ele deveria o quê? Ele deveria ter feito a dissolução, tentou, mas como tinha algumas dificuldades, né? Ele acreditou que de fato, como de fato já tinha realmente acabado, ele começou a outra união estável, inclusive na UTI, ele pediu, né, pro herdeiro, falou assim, olha, faça por gentileza o reconhecimento da união estável da fulana, porque ela é minha esposa, ela ficou 36 dias no hospital, né, inclusive com risco de pegar Covid, inclusive pegou Covid também no hospital, enfim, e aí aparece uma pessoa com documentos falsos, né, para fazer. Então, assim, o inventário, ele é aquele modelão que a própria lei te oferece, para que você, já que você não faz o seu planejamento, então está aqui o que a lei te oferece. Segue o padrão. Mas você pode fazer o seu planejamento e customizar, o que é recomendável. Acho que essa é como o doutor acabou de falar, né? Acho que essa é a parte mais difícil de seguir o inventário, porque tá todo mundo ali sangrando emocionalmente, você ainda acha que tem o direito, e quando a pessoa acha que ela tem o direito, acabou. E o pior que o inventário, até falando para quem está nos acompanhando, e às vezes pensa em ficar numa briga, né, que pode levar anos e anos, o que a gente vê muito? Começa o inventário, os filhos todos se discordando. Né? Não todos, mas sempre tem um ali que não concorda, acha que vai ser prejudicado. Só que depois, com o tempo, ele vai vendo que demora tanto, que ele fala, não, eu tenho que ajeitar aqui uma forma de fazer um acordo. Então, quer dizer, aquele tempo todo você levou desgastando, brigando com todo mundo, seu sobrinho que gostava de você, que te admirava, para de admirar, o irmão, não sei o quê. Depois você vê que tem que fazer um acordo. Porque senão esse ciclo não fecha nunca. Não fecha. Infelizmente, é demorado. Então, assim, tem que buscar, pelo menos, fazer o possível para ser de forma amigável. Até mesmo o inventário, deixou o inventário, não fez planejamento acessório. Pode fazer no cartório. Pode. Extrajudicial, se não tiver filho menor, não tiver incapaz, faz no cartório, ou seja, super rápido. Sim. Então, né, doutor Augusto, é importante alertar a sociedade. Sem dúvida. Acho que a gente resumiu de uma forma bem legal para o pessoal de casa entender, né, da importância, né, de se planejar, né, acabar com aquele preconceito, né, de pensar, mas... isso é uma coisa certa que nós temos, né? A morte vai chegar para todo mundo. Então, já não basta o luto, né, que os familiares enfrentam, então você ainda ter que lidar com essas brigas, né, com essas coisas aí entre os herdeiros, isso é muito desgastante. Então, como você falou aí, doutor Igor também, preciso fechar esse ciclo.
Fechar o ciclo. As pessoas não gostam de pensar, né, no fim da vida. Vai oferecer um seguro de vida para alguém. Você vê a confusão. As pessoas não gostam de imaginar isso. O latino não gosta de falar de morte. Se em condições normais de temperatura, pressão e volume, se nós 5 aqui começássemos a conversar aqui de morte, algum de nós, que todos nós, falam, ai meu Deus, falando de morte, é como assim que uma pessoa se isola, né? O latino, ele não pensa, ele tem convicção que se ele começar a falar de morte aqui, a morte está batendo na porta do estúdio para entrar para matar todo mundo. Eu sei que é necessário, mas eu também não gosto muito. Eu falei com minha esposa, eu falei assim, amor, olha só, eu estou pegando o dinheiro, estou tirando das contas das pessoas jurídicas, porque ela não é advogada, ela não é sócio do escritório, né? E eu estou jogando para a nossa conta, que é a conta conjunta. Só que eu tenho uma outra conta, que é uma conta digital, que eu não consigo botar ela como cotitular, né? Aí eu falei para ela, estou deixando lá porque você é cotitular e eu vou botar o Gabriel também. Isso é uma forma de planejamento, depois eu explico para vocês por quê, né? Você diminui a base de cálculo do imposto, da incidência, etc. Então, inclusive a gente estava tirando algumas guias ontem para pagar o imposto lá de um inventário. E aí eu falando com ela, eu falei, amor, por causa disso, eu falei, porque se eu morrer, para com isso. Eu falei, amor, presta atenção, você está vendo a pandemia, mais de 500 mil de pessoas morreram. Para morrer, basta estar vivo. A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente é eterno. É eterno só na glória com Jesus, porque fora isso, nós vamos morrer e vamos pagar imposto. Aliás, quem vai pagar imposto é quem vai ficar. Quem vai ficar, quem morreu tá aí. E a gente tem que começar a... Padecendo no paraíso. A deixar isso mais claro, gente, nós vamos morrer. Ninguém vai ficar paciente não, né? Agora, doutor Augusto, como é feito o planejamento patrimonial? Então, a gente fala normalmente, né, para os nossos clientes, né, que existem os 3 pilares, né, doutor Igor? Né, que é a proteção patrimonial, né, a sucessão e a economia tributária. Né? Então, a gente oferece esse serviço já falando da importância, né, e dos benefícios que isso traz. Então, eu vou passar a bola para o doutor Igor aí, que é o professor, né, o nosso grande mestre aí, que ele vai te explicar detalhadamente isso daí. Nem ofereço serviço algum, aliás, não quero cliente algum, não posso fazer isso, a OAB nos impede de fazer isso. Isso é verdade, né? A gente fica completamente engessado. Não, aliás, eu quero falar aqui para a câmera, não quero cliente, porque eu não posso, né, eu não posso de maneira alguma oferecer. Então aqui, isso é algo, eu quero deixar isso claro aqui, absolutamente educativo, para que as pessoas em casa entendam o planejamento patrimonial. Necessidade que tem, necessidade, mas ninguém está oferecendo. Isso é educacional. Agora, mas aí, como é feito o planejamento patrimonial, a gente deixa para o segundo bloco, mas antes até de chamar o intervalo, nós advogados temos uma dificuldade em conta, né? E aí, às vezes, quem está nos assistindo falou, poxa, o doutor Igor falou nós 5, mas não, viu? Ele sabe contar muito bem, que tem o Marcelo aqui da câmera. Exatamente. Marcelo está aqui tomando conta da imagem de todos nós, então por isso que falou nós 5. Agora a gente chama o intervalo, é 1 minutinho, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, aqui na Rede Sim de Televisão, canal 16.1, para todo o estado. Essa é da Terra, na Rádio Sim FM 106.1. E o tema hoje é direito sucessório. Né? Já estamos falando bastante, aprendendo. Estamos aprendendo, né, Amanda? Muito. Isso aí. Com eles fica fácil aprender. E aí a gente volta para o tema. Mas antes até falar, quem quiser mandar uma pergunta, 996224547. Mas aí eu que vou com a pergunta, gente. Volta para aquela do primeiro bloco, finalzinho. Como é feito o planejamento patrimonial? Planejamento patrimonial, e aí a gente tratando do sucessório, né, também, mas ele pode ser feito no curso, eu acho que eu falo de uns 12 instrumentos para fazer isso, né? O instrumento que está muito em voga hoje, está muito famoso, que todo mundo acha que holding resolve a vida de todo mundo, né? Parece que holding é Jesus voltando na Terra para salvar todo mundo. E o que é o holding? A holding, ela é, na verdade, um CNPJ, ela é uma empresa, tá? Que tem um KNAI específico, o KNAI 6462-0/00, para você de casa, que não sabe o que é o KNAI. KNAI é o Código Nacional de Atividades Empresárias, tá? Esse KNAI, essas classificações, né, tem um númerozinho, o da holding é o 6462-0/00. Quem faz essa classificação é o CONCLA. O CONCLA é um órgão do IBGE, que tem essa finalidade de fazer essa classificação. E para que tem esses númerozinhos? É para eles fazerem o controle de receitas tributárias, tá? Para falar o que é uma receita de um tipo X e um tipo Y dentro de uma empresa. Basicamente é isso. Então aqui, por exemplo, assim,
Tem o KNAI lá de radiodifusão, televisão, jornalismo, etc. Né? O KNAI lá do meu escritório tem lá advocacia e etc. Então, cada atividade tem o seu KNAI. Então, a holding, ela é uma empresa, uma pessoa jurídica, que tem como objeto social participar de uma outra sociedade. Então, qual é o objeto social de um de um consultório de odontologia? É realizar procedimentos dentários, etc. E tal. O objeto social de um supermercado é a atividade do atacado, venda de produtos, etc. E qual é o objeto social da holding? É ser sócia de outra empresa, participar de outra empresa, de maneira que ela consiga controlar essa outra empresa. Ah, então ela controla outra empresa? Isso. A diferença de uma holding, todo mundo acha que holding é também sociedade de participação, mas tem um KNAI que ele é muito parecido, mas não é, tipo o Denorex. Eu não sei se vocês lembram do Denorex, acho que não. Mas vamos pular essa parte. Não, acho que você lembra do Denorex. Acho que não. O Denorex é um pouco mais antigo. Parece, mas não é. Mas a holding, ela é uma empresa que participa do quadro societário de uma outra empresa, esse é o objeto social dela, mas tendo a capacidade de controlar, tá? De exercer o controle dessa outra empresa. A holding exerce o controle das demais. Das demais. Aí você tem a holding controladora e as controladas. Controladora quem controla, controlada é aquela que sofre o controle da controlada. E a sociedade de participações, ela tem o mesmo objeto social, mas ela não tem a capacidade de controlar. Ela só participa. Então, ela literalmente já está fazendo o quê? Tô lá, tô aqui, tô participando. Tô de boa. Deu de boa. Eu pego. Isso. Tá aqui. Então a gente temos a holding, né? E esse nome holding ficou muito famoso porque é um nome gourmetizado, né? Justamente. Holding. Aliás, o meu Instagram, ele é holding.familiar, ele vai aparecer para vocês aí. Ah, é verdade. Justamente que quando eu fui fazer o Insta, eu busquei lá no Google Trend Topics, né? Que são aqueles nomes mais procurados na internet. E aí estava justamente a palavra holding familiar. Eu falei, então o povo está procurando muito esse termo, eu vou aproveitar para falar não só disso, mas de todo o planejamento patrimonial e sucessório. E aí nós temos aí inúmeros, né, instrumentos. Temos a holding, temos sociedade de participações, temos administradora de bens imóveis, temos testamento, codicilo, escrow account, trust, private foundations, temos contas solidárias, mas é muita coisa. É muita coisa, né? Temos engenharia de contrato social, né? Temos o acordo de sócio, protocolo de família, né? Instrumentos parasocietários. É muita coisa. Então falar que a holding faz tudo, não faz, é mentira. Mentira, não faz. Seguro de vida. Previdência privada. Mais conhecidos. Isso. E aí a gente consegue fazer com que esses instrumentos eles conversem de maneira sinérgica, né? Ao mesmo tempo eles se movimentam para levar o melhor resultado. Agora, é bacana deixar claro, porque assim, o nome holding já dá até um certo arrepio, né? Vamos falar holding só para aquele cara milionário. Já falamos que é um mito aqui. Eu tenho que fazer isso nada, gente. Nada. A pessoa já pensa. Eu falo isso, mas a mãe tem umas 5 holding já. Aí, doutor Augusto, tem gente também que pensa, vou fazer uma holding e aí eu tô de boa, posso sair dando calote em todo mundo que eu não vou responder por nada. Fala um pouquinho aí para quem tem esse pensamento. Não é bem assim não, né? A gente até evita, né, falar porque não existe essa questão que é muito utilizada aí sobre blindagem patrimonial, né, doutor Igor? Porque todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso e acha que os problemas vão acabar, que ele pode fazer qualquer coisa e é isso daí, mas não é assim que funciona, assim, né? Não é esse ponto, é extremamente importante a gente falar, discorrer um pouquinho, porque quando fala holding, a pessoa fala, não, meu patrimônio está blindado. Ou seja, aí de forma indireta você pensa, se ele acha que o patrimônio dele está blindado, quer dizer que está liberado. Posso fazer o que eu quiser. Né? Como é que é isso? O professor vai... Você escuta isso aí? Explica pra gente. Mais a conta. Aliás, se vocês derem uma olhada no meu Insta, eu falo várias gente, eu tenho horror dessa palavra blindagem, né? Eu chego a endemonizar essa palavra porque... Por 2 aspectos. Primeiro que o brasileiro, ele culturalmente, o brasileiro é um povo complicado, né? É difícil. O problema do Brasil não é o político, somos nós.
Né? Nós somos, né, Nós culturalmente colocamos eles lá, corruptos, né? E falo isso rasgado. Não, o povo brasileiro é um povo complicado. Porque o político somos nós também, Somos né? nós. É a gente que tá aqui hoje numa boa, daqui a pouco assume lá a cadeira. Tudo que a gente pregava, daqui a pouco faz O político diferente. não roubou, foi fabricado. Não, é você que foi eleito pra lá. E sem falar também de forma generalizada, porque a política tem muita pessoa boa. Mas, Sim. mas como a gente vê muito escândalo, acaba que a gente fica desacreditado. Não, aí, olha como é que são as coisas, né? Então, aí, primeiro a questão de querer dar jeitinho. Aí você coloca a palavra blindagem pra quem quer dar jeitinho, pronto. O cara falou, bom, eu vou certo. blindar meu patrimônio, vou enfiar o pé na jaca, dar calote em todo mundo. É agora né? que eu faço a É agora que eu faço, a hold. E eu tava vindo pra cá, logo que eu cheguei, eu tive uma reunião com um cliente, acho que do Rio, eu acho. E ele falou pra mim, não, porque é o seguinte, eu tô com os problemas trabalhistas. Eu falei, pronto, já não vai dar certo. Essa hold já não vai já funcionar. não dá Já certo. tá buscando por outro motivo, né? Aí, ou a pessoa às vezes quer para deixar de pagar, né, dívidas trabalhistas, deixar de pagar dívidas já existentes, né? Dívida trabalhista, previdenciária, tributária, dívida civil. Ou ele quer fazer isso para burlar não vou falar legítima, não, vou falar mais assim, burlar a herança. Direcionar a maior parte da herança para alguém, né? Ou para tirar, deserdar alguém. Esquece. Isso é ilegal, isso é criminoso, isso não pode. O que você pode fazer? Né? O que você pode ter é uma proteção patrimonial. Quando? Você faz agora, né, a sua holding, o seu planejamento patrimonial, e daqui para frente o seu patrimônio está protegido com um bom grau de proteção. Mesmo porque aqui no Brasil, isso eu falei no dia 20 de maio, quando palestrei no evento da Magistratura Trabalhista Nacional, eu estava lá interpelando os magistrados, tinham lá desembargadores, ministros, falei, olha, não dá para eu querer penhorar os bens de uma pessoa, e os bens que já foram conquistados antes dessa dívida. Porque eu falei para eles, o professor Pablo Arruda, inclusive, o Pablo me contou hoje que ele escreveu o artigo, né? A gente ia escrever o artigo junto, eu e o professor Pablo Arruda. Ele falou, já escrevi. Eu falei, valeu, Pablo, muito bom. Eu falei, me manda para eu ler então antes de você publicar. Ele escreveu o nome do artigo é o seguinte, é a teoria do risco cíclico integral. Vamos botar isso num nome fácil. Síndrome do show do milhão. O que é a síndrome do show do milhão? Lá no show do milhão, você ganha 5 mil, 10 mil, 30 mil, e aí para você passar para uma próxima fase, ou você arrisca tudo ou perde tudo. Tem um negócio desse. Qual o problema? O empresário veio e conquistou 5 milhões de reais. Depois ele falou bem assim, olha, com 5 milhões de reais eu consigo pegar, vender tudo, aplicar o dinheiro, viver de renda e ficar sossegado. Ou eu posso seguir, tentar conquistar mais 5 milhões, dando emprego, gerando renda e etc e tal. Só que o que eu vou arriscar? Será que eu vou arriscar aquilo que eu já conquistei? Porque, sinceramente, se eu sou empresário e eu conquisto um patrimônio e a justiça fala assim, olha, daqui para frente, aquilo que você fizer vai colocar aquele risco que você já conquistou, eu falei, eu vou pegar meu dinheiro, vou aplicar e vou ficar na casa de praia. Então eu não vou gerar emprego, não vou gerar renda. Então a proteção, quando a gente fala, é daqui para frente. Tá? Que passou... Desculpa, a proteção é com relação a tudo aquilo que já foi feito. Daqui para frente, qualquer risco que acontecer não vai conseguir alcançar aquilo que você já conquistou, tá? E aí existem algumas questões no Brasil que tenta desconsiderar, não vou me aprofundar muito nisso, mas em regra seria isso, você tem essa proteção, não blindagem. Mas então qual seria a vantagem de fazer um planejamento patrimonial com o hold, com o uso do hold? Pois é, nós temos aí, o doutor Augusto falou, né, os 3 pilares aí, né? Primeiro, a proteção patrimonial, por esses aspectos que eu acabei de falar, né? Você hoje está tudo ok, certidões em dia, sem problema trabalhista, previdenciário, civil, etc., tributário. Você faz com que os seus bens familiares estejam dentro de uma cápsula de proteção, que seria a sua holding familiar. O patrimônio da família, né, o patrimônio da família Casa Grande, vai ficar dentro de uma cápsula guardadinha lá. Tem que ser grande a cápsula. Isso. Tem que ser E só quem tem a chave dessa cápsula são os patriarcas, né? O pai e a mãe. Só eles que têm essa chave. Então, proteção, primeira coisa. Segunda coisa, essa cápsula é a cápsula que já está os herdeiros da família Casagrande lá dentro. No dia que o patriarca ou a matriarca, né, o pai e a mãe, né, faltarem, eles já estão na posse da propriedade, não vai precisar fazer inventário.
precisa nomear um inventariante. Nada e aí aquela disso. O briga de planejamento já está inventariante, todo feito ali Já tá dentro. É possível prever o futuro? Que o Atlético Mineiro vai ser campeão do Ah, Brasileirão. sabia que ia ter alguma coisa. Já. Alguma coisa Eu do vou dar Galo um ia crédito ter depois. hoje. Alguma Atleticano, sua coisa. esposa? Atleticano. Pô, torce bem. Então. Ela torce pro Atlético Botafogo. Eu não fico zoando ela, tadinha. Eu não faço isso. Mas sério, é possível prever o futuro? Não, né? Não? Tem como. É possível prever o futuro? Não, quem dera. Nas palavras de Peter Drucker, ele fala que a melhor forma de prever o futuro é construindo o futuro. Aí, tá vendo? Então é mole. O que você faz? Ao invés de você esperar o inventário, você vai morrer. E eu falei que já tem lá o planejamento na lei para você, que é o seu inventário. E que você vai morrer, é certo? Não É tem certo, dúvida. não adianta você falar, não, vai Vou morrer. ficar sim, para vai morrer. semente. Não vai. É. E o que acontece? Você faz agora em vida. Tudo aquilo que aconteceria lá no inventário, você traz para cá, faz agora. Você que é o dono do patrimônio. Ah, mas eu só tenho um imóvel. Ok, você já é um potencial interessado em poder fazer o seu planejamento. E aí você faz agora, você dá as cartas do jogo. Fala, o patrimônio vai ficar assim, assado, papapá, papapá. Ah, mas e se eu faço um testamento? No testamento, você fala qual é a sua vontade, para depois que você morrer, esse testamento vir a ser executado dentro de um inventário. E esse testamento pode ser contestado. Quando você faz através de um planejamento patrimonial com a utilização de uma holding familiar, isso não pode ser... isso produz efeitos agora. Não vai depender da morte. Ele já faz em vida. Mas todo o poder permanece nas mãos do pai e da mãe, que são realmente os donos e quem manda no jogo. Isso faz o quê? Isso faz com que você evite brigas, todo mundo participa, ou seja, o morto está vivo para poder falar, gente. Olha que legal. Coisa boa. Ele decide como vai O ser. morto está vivo. Ele não perde a soberania, assim, o poder de decisão, nada? Não perde. Ninguém pode fazer nada se o pai e a mãe não mandar. Não pode fazer Entendi. nada. Não pode vender, não pode hipotecar, dar em garantia, nada, nem respirar. E tem um valor mínimo, por exemplo, como você acabou de dizer, eu tenho um imóvel, mas ele tem que ser até tal valor para que eu consiga Não. fazer uma holding. Não tem necessidade. Não existe valor mínimo de um imóvel para você fazer uma holding. É porque a gente De só um ouve- bem, de patrimônio, a gente- nada? Nada. A gente só ouve falar holding de político, né? Ou dos grandes conglomerados, né? É porque econômicos. tem esse nome gourmet, né? Então a gente já pensa assim, é um negócio caro. É caro, doutor Augusto, fazer uma hold? É até engraçado, né, a gente falar sobre isso aqui, porque uma das abordagens que a gente traz quando a gente vai atender um cliente é justamente fazer essa comparação, né, do quanto ele gastaria com o inventário e do quanto ele gastaria fazendo através do planejamento. E eu vou falar que a palavra certa é assustador a diferença. É mesmo. Então vocês, tipo assim, querendo ou não, quem é da área e faz Essa análise, né? essa análise, a primeira coisa que tem que fazer, até para a pessoa já ficar um pouco em alerta, no inventário seria X valor. Na hold, a gente calculando agora com os bens atuais, sim, mais ou menos? Perfeitamente. A gente faz toda essa comparação, né? A gente traz todo o conjunto, né, patrimonial daquela pessoa, coloca ali numa planilha, né, bem detalhada, explica ali também a questão do imposto, os gastos com o cartório, tudo isso. E ali o cliente tem a oportunidade de ver o quão vantajoso é fazer o planejamento patrimonial dele. Eu acho que mais caro mesmo é não ter, né? Principalmente pra dor de cabeça depois, né? Não, a dor de cabeça. Pelo que a gente tá vendo. Se o problema fosse só o valor, mas não é só o valor. É, dor de cabeça. Todo né? desgaste. É todo desgaste. Aí tá vendo? Para você que também não entendia nada de hold, quando acabar o programa você já não pode mais falar isso. Depois dessa aula aqui de hoje. Então, fica com a gente que no último e terceiro bloco tem muito mais informação. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, na TV Sim, 16.1, em todo o estado do Espírito Santo. Essa é da terra, na Rádio Sim FM 106.1. E o bate-papo de hoje é direito sucessório. Mas antes tem um abraço pro cunhado, não tem, Amanda? Tem. Queria mandar um beijo pra Gabriel, meu cunhado, inclusive amigo dos meninos também, que Grande nos Gabriel, um apresentou. abraço. Jogador de futebol. Diz ele que é, né? Diz ele. Eu olho o Instagram lá do Gabriel Gava, tô olhando o Instagram dele, aí a bola vai no peito. Rapaz, tem habilidade, hein? Tem. Tá? Xixoado. Isso aí. Então, e aí, doutor Augusto, a gente inicia o terceiro bloco
falando da importância de um especialista, se tem de fato essa importância e quais especialistas são necessários para que esse planejamento patrimonial seja feito de maneira adequada. Então, Tiago, é importante a gente destacar, né, que para fazer um planejamento patrimonial, né, é necessário, né, a presença, né, de especialistas que dominem o assunto, né, o advogado e o contador trabalhando de forma conjunta. São, né? duas figuras essenciais. Duas figuras essenciais para o planejamento patrimonial. Tá? Sem eles, fica assim, praticamente impossível, né, você confiar isso na mão de qualquer um. Então tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Porque é uma grande responsabilidade você fazer isso. Com certeza. Né? E só destacando aqui, fazendo uma observação da importância que a gente estava conversando agora há pouco, né, de você se programar, né, de você já procurar saber da importância, né, dos benefícios que o planejamento traz para a sua vida. A gente teve agora, recentemente, um caso no escritório, né, de um jovem de 25 anos que perdeu o pai, né, e ficou só ele e a mãe, e fez um inventário, né, conosco lá no escritório e acabou, né, posteriormente, contratando também para a gente fazer o planejamento dele, vendo a importância ali de fazer e como que seria, né, a diferença caso ele tivesse feito isso no passado. Então, assim, um jovem de 25 anos já pensando lá na frente. Ou seja, ele teve o exemplo real. Olha, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, meu pai faleceu, aí bateu 3 vezes, meu pai faleceu. Estou vendo aqui todos os custos de um inventário, mas calma aí, se isso daqui tivesse sido feito lá atrás, um planejamento patrimonial ali para a sucessão, o valor seria muito menor. Muito menor. Acontece muito isso, Toigo. De vocês mostrarem, a gente até falado que é normal mostrar na hora que vai falar sobre o serviço, quando o cliente está interessado, até mesmo para alertá-lo, né? E outra coisa, na maior parte das vezes, o inventário, especialmente o imposto, né, você tem que pagar à vista. Você tem que pagar à vista. Não. O planejamento não, você parcela em suaves prestações. Sem contar que a média é tipo 7 vezes mais barato. Já pegamos casos de 10, 11, 14 vezes mais barato. Sério? O que a gente está indo atender, que eu vou atender lá em São Paulo, agora na primeira semana de julho, ficou quase 7 vezes mais barato. Né? E isso porque existe uma pauta tributária também, que a gente não comentou aqui ainda, mas o famoso imposto da morte, imposto de herança, né? Pode falar, pode. Hoje, até 2015, nós tínhamos 3 estados que praticavam a alíquota máxima do imposto de herança, o famoso ITCMD. Era Ceará, Santa Catarina e Bahia. De 2015 até 2019, já pulou para 17 estados, praticando a alíquota máxima de 8%. São Paulo agora não aprovou em outubro o PL 529 de 2019, que ia aumentar para 8%, mas não passou por causa de uma questão legislativa e vai passar agora no PL 250 e vai aumentar para 8%. Hoje, quantos por cento? Hoje, em São Paulo, São Paulo está 4%. 4%. Eles vão dobrar. Vão dobrar. Se fosse só isso, estava bom. Porque temos 2 projetos de resolução no Senado, porque quem determina a alíquota máxima é o Senado. Não é o presidente da República, nem o Congresso Nacional em sistema bicameral, com tudo. Não, nada disso. Votação simples. Aliás, você, espectador que está em casa, você sabe como é que se vota um projeto de resolução no Senado? Ele é o seguinte, para abrir a sessão tem que ter maioria simples. Metade mais 1. Nós temos 81 senadores. Ou seja, 41 senadores, se estiverem presentes no Senado, abre-se a sessão para a votação. E aí, se tem muita coisa para ler, geralmente eles leem, pega lá o projeto, fala bem assim, projeto aqueles que são a favor permaneçam como estão. E aí, só precisa de 21 permanecerem como estão, às vezes respondendo alguma outra coisa, às vezes no WhatsApp, não sei. E aí passa. Procurando Lázaro. Exato, procurando Lázaro. Sei. E nós temos, espectador, 2 projetos de resolução no Senado. Um de 2015, de autoria do Confaz, e um de 2019, de autoria do senador Cid Gomes, que aumenta para 20% esse imposto, que hoje o máximo é 8%, vai para 20%. Então, esses são os motivos pelos quais explodiu a procura por planejamento patrimonial. Né? Porque você imagina, aqui no nosso estado, que é 4%, imagina 5 vezes mais, que delícia. Toda sacanagem é pouca, né? Toda sacanagem é pouca. De 4 para 20, já pensou? É brincadeira. E assim, então, só para arrematar, eu vou falar de um exemplo prático, até de uma postagem que eu fiz, elucidativa, né, de maneira bem educativa para a gente poder entender. Olha só, um imóvel, vamos supor que essa pessoa só tenha, eu vou fazer a comparação de inventário com a holding, tá? Vamos supor um imóvel comprado há 15 anos, no valor de R$100 mil. Hoje, um imóvel vale R$400 mil.
No caso do inventário, quais são as despesas? Imposto, R$16 mil. Honorários, eu botei aqui 7%, a média, que dá 28 mil. Cartório, uns 3.500, certidões mais os 2 mil, registro de imóveis mais os 3.500, um total de 53 mil reais para pagar à vista. Aproximadamente 13,25% do patrimônio deixado. O problema é que, geralmente, quem tem um imóvel que vale hoje 400 mil, a pessoa não tem 53 mil em caixa para pagar isso. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que vender o imóvel para pagar esses custos. O único bem que ficou... O único bem que deixou para manter um padrão, olha o que vai acontecer com ele. Geralmente, o deságio de um bem imóvel no inventário, vocês são advogados, sabem, é na casa de 20%. Porque está no inventário, ninguém quer pagar. E não vai pagar à vista, vai dar um valor de entrada para esperar terminar o inventário para pagar o restante. Como é que fica essa conta? Esse imóvel de 400 mil cai para 320 mil, tirando 20% de deságio aí, né? Ou seja, 80 mil já entrou como custo também. E aí, na hora que ele vende, ele vai ter que pagar ganho de capital, que é a diferença entre os 100 mil e os 320 mil, que foi o valor que ele vendeu. Então, sobre essa diferença, esse ganho de capital, vai pagar ainda 15% de imposto, que dá mais 33 mil reais. Vamos refazer a conta. Tinha dado 16 mil de imposto, 28 mil de honorário, 3.500 de cartório, mais 2 mil de certidões, mais 3.500 de registro de imóveis, mais 33 mil de ganho de capital, dá 86 mil reais. A venda do imóvel foi 320 mil. Se você tirar os 86 mil, sobra 234. Ou seja, 41,5% do patrimônio foi comido, devorado pelo Estado, só com custos. Tá? E aí tem os honorários de advogado aqui também. E esses outros que eu falei. Então, que é o que menos ganha, né? Exatamente. Então, assim, no final das contas, 41,5% do patrimônio deixado foi por água abaixo. E aí, aquilo que você deixou para o seu filho, para ele ter um patrimônio de 400 mil, ele vai ter que morar num lugar pior, tá? Para conseguir ficar. E se fosse na holding? Esse custo médio ficou 4 mil de imposto, botei aqui mais ou menos 10 mil de honorário, cartório 0, certidão 0, registro R$1.500, caiu para R$15.500, que parcelado, pode ser parcelado. Então, tipo, 6 vezes mais barato. E parcelado em quantas vezes? Ah, assim, só para ter uma ideia. Tem cliente lá no escritório que parcelando em 15 vezes, em 10 vezes, 12 vezes. Né? Às vezes depende, isso fica muito a critério do profissional, né? Entendi. Mas bem diferente do que é pagar à vista, né? Bem diferente. Muito diferente. E o valor também, né? Absurdo. O valor, a diferença é muito grande. Se fosse, é isso que eu repito, se fosse só o dinheiro, mas não é só o dinheiro, gente. A dor de cabeça que você evita... Quer ver outra coisa? Eu vi um caso que você tinha vários filhos. Né? Filhos morando no exterior e só um morando por aqui que não estava muito interessado em botar o dinheiro para cuidar do patrimônio, deixado pelo pai. Algumas casas de praia, apartamento, etc. O que aconteceu? Os irmãos não se davam bem, tinham que cuidar do patrimônio, tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio, tem que pagar água, luz e etc. Ninguém pagou, começaram a executar, perderam alguns imóveis foram vandalizados, tinha que dar entrada em reintegração de posse porque o imóvel foi invadido. Quem é que vai pagar o advogado? Ninguém. O imóvel está indo o patrimônio está indo por água abaixo. Aí não fica nada no final das contas. Sobra muito pouco. Olha, quando bate-papo é bom, passa rápido, né? Mas quando a gente aprende, é muito bom, porque a gente fica aqui, não fala mais, dá mais exemplo. A gente vai colocando também as outras coisas. Então, assim, nós mesmos queríamos saber. A gente agradece demais, tá? Vocês terem vindo. Mais uma vez, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. Se precisar, estou à disposição, tá bom? Sigam lá o Instagram, tá? Tem bastante conteúdo informativo e educativo com relação a esse tema. Tá ótimo, mesmo, doutor. Já até verifiquei hoje. Isso aí. Doutor Augusto, muito obrigado mais uma vez. Foi nota 10 aqui sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Isso aí. E Amanda, mais um bate-papo, né? Junto, misturado. Né? Sempre a gente discutindo, poxa, essa pauta tá boa, não tá aqui que a gente tem mais dúvida. A parceria é muito bacana. Muito bacana. Então a gente acaba trazendo um conteúdo legal para a população ficar, acima de tudo, muito bem informada. Sim. Então, é isso. Para quem nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Lembrando que amanhã, ou seja, sexta-feira, tem reprise de 6 às 7 da manhã. E no domingo, a partir das 15 horas, o programa Bate-Papo das 6 vão ao ar. E sempre frisando, o Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.